Olá, tribo do meu Brasil! Aqui estou hoje com convidados hiper especiais. É um reencontro, aliás, com um dos convidados aqui, meu amigo Cacique. Esse Cacique aqui. Cacique Robson Miguel, Cacique Tucumbó, na língua tupi-guarani. Um dos maiores violinistas do mundo. Cara, meu parceiro de luta. Ô, pecha mãe bareteca, tudo mãe catoiporã, insane carrapalo. Yana bareteca. Aí, outro lado aqui está a vereadora de São Paulo, essa belíssima aqui, Amanda Fetoraço. Não sei se eu estou pronunciando o nome dela certo. Não. Ela é coordenadora nacional do MBL. Muito obrigada pelo convite. Com essa apresentação do Cacique aqui, eu fiquei até sem falas para me apresentar. Mas, enfim, muito obrigada pelo convite. Tenho certeza que eu vou aprender muito nesse podcast. Eu vim como convidada, mas eu acho que eu vou ficar aqui aprendendo muito sobre a nossa raiz, né? Sobre a nossa raiz. Então, eu que agradeço. Muito obrigada. Minha tribo, vocês mandam perguntas aí, porque essas duas pessoas aqui têm muita coisa a ensinar, tem muita coisa a passar. Gratidão mais uma vez por ter aceitado o meu convite. Cacique veio lá de Ribeirão Pires. Amanda também veio. Eu não sei, eu acredito que você mora longe daqui também. Eu vim de lá de Parque Indígena do Xingu, Mato Grosso. Apenas uns 3.000 quilômetros daqui. Peguei barco, peguei estrada, peguei não sei lá, porque mais 3 dias cheguei. Assim. Aí o que eu quero perguntar pro Cacique? Cacique, você tem muitos anos em defesa da cultura indígena, dos povos indígenas. Aliás, a gente se encontrou nesse meio todo. Aí, o que mudou daquela época, dos nossos movimentos? O que mudou? De alguma forma, a questão indígena ganhou visibilidade, continua a mesma? Qual é a tua visão a respeito? Olha, eu queria primeiro parabenizar pela sábia pergunta, ao mesmo tempo por essa conquista maravilhosa da Sani. É uma indígena que veio fazer história nesse país. Que isso? Sim, sempre fazendo história. Eu estou com a Sani há muitos anos, há mais de 10 anos nós militamos junto no movimento indígena, né? E, inclusive, nós estamos aqui no Marco, onde por muitas vezes nós fechamos a Avenida Paulista na manifestação junto a Indígenas em Ação. Indígenas em Ação, Mia. Isso, era o seu movimento 2011 e 2012. Sim. Até 2014. É, justamente. E ela me faz uma pergunta tão sábia que remete à nossa história inicial. O que mudou de lá para cá? Olha, gente... Se eu for falar a verdade para vocês, eu teria que passar a bola para a nossa querida vereadora Amanda. Aê. Olha, porque ela representa aqui uma parcela importantíssima dos direitos dos seres humanos. Olha por quê. Indiscutivelmente, a Amanda sabe que o preço da farinha, do peixe, da passagem, da saúde, que envolve também os indígenas urbanos, não precisa, depende dos vereadores, que são aqueles que aprovam para nós as leis. E lógico, o prefeito ele vai sancionar, liberar, mas quem vai brigar por esses direitos somos nós. Mas infelizmente, com licença, Amanda, nós ainda vivemos num país onde o Ministério da Justiça ainda continua cometendo muita injustiça com os povos indígenas. Porque esses senhores aprovam as leis, elas ficam no papel, mas ainda continua, Sani, muito difícil de tirar do papel e a gente conseguir fazer valer os nossos direitos dos povos indígenas. Mas é uma luta que nos remete a uma guerreira que a guerreira não para de guerrear. A Sani, ela é como a Uimara. Na minha cultura, Uimara quer dizer... aquela que renasce das cinzas, né? Quanto mais queimam ela, daqui a pouco ela brota com força total. Obrigada. Que ela que bom sabe que você tem essa recomeçar visão. é uma palavra que jamais deve sair da vida de uma indígena que nasceu para ter vitórias. Essa gratidão, Cacique. Obrigado gratidão pela pergunta e aqui vai minha resposta. Não mudou muito. É, né? Infelizmente. Amanda, assim, o movimento MBL, Brasil... Me corrija, Movimento Brasil Livre. Movimento Brasil Livre começou entre mais ou menos ali final de, se não me engano, me corrija, 2011, 2012, inclusive fizemos algumas passeatas
junto com a MBL. Jura? Vocês que não lembram. Algumas passeadas aí, principalmente do impeachment, Movimento Indígenas em Ação estava junto. Olha, e vocês que nunca nos deram crédito disso. A gente também estava organizando. Brasil pela Floresta, você lembra? Sim, lembro, sim. O MBL estava iniciando nessa época, o nosso movimento estava bastante auge. Sim. E assim, a gente se juntou, vários movimentos sociais se juntaram. 2.000 indígenas aqui na Paulista, em frente ao MASP. Aqui. Literalmente sim, aqui. Descendo vários aqui. Indígenas. Raoni, Megaron, você. Tudo. Foi incrível. Assim, Amanda, você hoje, vereadora, e qual a tua visão de 2011, 2012 para cá? O que o MBL, você como coordenadora nacional do MBL, fez assim... isso daí era assim, agora mudou, graças ao nosso movimento. O que mudou de lá pra cá? Eu acho que o impeachment foi um grande divisor de águas pro Brasil. Sim. Né? O impeachment aqui no começo, a gente foi muito desacreditado. Falou, imagina, não vai acontecer impeachment nunca. A gente vai acontecer impeachment. Água mora em pedra dura, tanto baixa até que fura, né? Então, né? E aí, várias manifestações aqui na Avenida Paulista. Não contentes, nós fomos a pé até Brasília. Eu vi isso, então, eu acompanhei eu não estava ainda, mas os meninos foram a pé para Brasília, falo nós, porque né, o nosso grupo foi a pé até Brasília. Acampamos na frente do Congresso Nacional com um ato de resistência de que sim, o impeachment iria acontecer, e o impeachment aconteceu. Então, naquele momento, acho que foi um grande momento do auge do Brasil, né? Que os movimentos sociais, né, as pessoas, porque foi um movimento das pessoas, não foi um movimento político, propriamente dito. Foi para a política, mas foi uma resposta das pessoas. Com certeza. Falando que assim, estamos indignados, isso não tá certo e a gente quer que mude. E vai mudar, e mudou. Então foi um momento, né, onde a Lava Jato também estava ali muito atuante no combate à corrupção, onde de uma certa forma a gente viu no Brasil que tinha jeito e o impeachment aconteceu. Sim. De lá pra cá, né, enfim, eu acho que a volta do Lula é algo que entristece não só pela figura do Lula e de tudo que está acontecendo agora, que, enfim, a gente falou, mas de uma impunidade, né? Um país decente que prendeu um presidente, né? Não tem como um presidente voltar ao poder, né? Então, isso, quando o Lula voltou, é uma coisa que entristece, mas faz parte da democracia. Se ele ganhou, falaram que ganhou, então ganhou, enfim, vamos ver o que acontece. E o que acontece é o que está acontecendo agora, como o Cacique disse. Né, os preços altíssimos. Imagina, café, R$35, gente. Eu fui comprar café... 35 aqui em São Paulo, no meu estado, tá 45 até R$50. O mais Mato Grosso. 37, Ribeirão Pires, Mato Grosso, um dos estados que mais paga imposto. Não, e assim, 35, o sem marca. Não vou falar marcas aqui, mas aquele lá Três que... Corações, pra baixo ainda, que eu nem sabia que existia. E agora existe uma mistura de café, que coloca outras coisas ali. Muita palha, né? Então, assim, que país que a gente vive? Né? Aí o ovo, gente, o ovo tá caro. Então, assim, hoje eu acabei de almoçar até, falei, vou pegar ovo aqui, porque já que o ovo virou uma coisa de luxo agora, né? Banana tá caro. Banana tá caro. Eu tenho que dizer, tá a preço de banana, não dá mais. Preço de banana hoje em dia é preço de, né, de ouro. Então, enfim, é uma tristeza ver tudo isso, mas é uma alegria que a gente vê que as pessoas ainda estão indignadas e que ainda estão em cima. Né? A rede social, eu te conheci através da rede social. Pois eu amo seus vídeos. Assim, os vídeos dela são... Quem não, né, me segue e não segue, por favor, siga. Como que é seu Instagram? Então, tem dois que estou movimentando agora. A outra principal... Perdão, já era, perdi. Porquê, né, gente? E agora estou iniciando uma nova, é Sunny Real. Sim. Onde eu tô voltando tem postar. tudo a ver com castelo, hein? Pois é, né? E são vídeos incríveis. Então, assim, a rede social, ela também nos deu a possibilidade de mostrar coisas, de mostrar essa indignação. Porque antes a gente ficava muito refém da Rede Globo. Então, assim, a Rede Globo fala que é normal o preço, tá assim, as pessoas meio que ficavam conformadas. Aí ele jogava aquilo na novela e a gente não... Hoje em dia, não. Hoje em dia, a gente consegue... gerar uma conexão de falar, gente, isso não tá normal, vamos focar nisso, vamos olhar isso, vamos combater, vamos fiscalizar, né? Então, ao mesmo modo que a volta do Lula me deixou pessoalmente muito triste, assim, eu juro, quando, enfim, eu vi o primeiro discurso do Lula no carro, assim, eu chorei no carro, falei, gente, sabe, uma sensação de impunidade, mas ao mesmo tempo a gente tem hoje ferramentas e mais pessoas que estão ali militando e mostrando e trazendo isso para as redes sociais, então, eu acho que a gente está num bom momento, falando, né, eu fiz um panorama do Brasil, falando do MBL, o MBL está no seu melhor momento, onde a gente tem
mais Vocês militantes, se elegeram, mais forças. Deputado, se não me engano, tem um deputado. A gente tem o deputado federal aqui em Kataguiri. Então, a gente tem em São Paulo nas 3 esferas, né? A gente tem você como vereadora, quantos vereadores vocês se elegeram aqui em estado de São Paulo? Ou no outro estado? Nós elegemos 14 vereadores. Olha só. No Brasil inteiro. E uma grande conquista nossa foi eleger no Nordeste, que é muito difícil, porque o Nordeste tem compra de votos, sim. Então, você eleger. Nós elegemos 2. Caramba, olha isso. O Sandro com 19 anos, o Sandro da periferia, um menino negro de 19 anos, sem familiar político, sem dinheiro, foi eleito em Salvador. Olha isso. Então, assim, a mudança, meus parabéns. O Faustino em Natal, elegemos, enfim, aí elegemos em Curitiba, o Beto. Elegeram a Sandra Alves, negra também aqui em São Paulo. É do meu partido, não é do MBL, mas é do União Brasil também, a Sandra, a pastora Sandra, né? Minha parceira, muito gente boa, a pastora Sandra do União Brasil. E aqui no MBL nós temos nas 3 esferas, então a gente tem representante em Brasília, o deputado Kim Kataguiri. Sim. Temos o deputado Guto Zacarias, nosso deputado estadual, também com 24 anos. Tudo novo. Também fez galera nova. Tá aqui, a renovação tá aqui. E agora aqui, incrível. Eu sou até a mais velha dessa patota, viu? E eu consegui ser eleita aqui nas datas de São Paulo. Você tem quantos mesmo? Desculpa. Tenho 36. Nem parece, eu dava 20 pra ela tranquila. Verdade, esconde a idade, tá certo. A Roxa é muito receptiva. E no ano passado eu consegui ser eleita aqui nas datas de São Paulo com 40.144 votos. Aliás, meus parabéns. 40.144 Maravilha. votos. Meus parabéns, merece muito. Eu fiquei felizona quando eu vi a tua vitória. Essa menina merece. Foram por mérito. Sim, foi por mérito. É outro câncer do Brasil. Hoje em dia a gente se acostumou com compra de votos. Sim. Acostumou. Porque você fala assim... Amanda, meu sobrinho assim, não, é normal. votou em você, minha irmã votou em você. Que honra! Que obrigada, então. Título de eleição. Já agradeço aqui, então, ao vivo. Pois é, o Cindy já tá vontade em você. Assim, o Cacique, você viu na trajetória da Amanda aqui. Coisa linda. Incrível. Mas você... Cacique, você também vê muita coisa, mesmo sem ser político. Você mudou muita coisa. Foi cacique, ajudou muitos parentes. Sim. Em qual aldeia mesmo que você foi cacique? Bem, em 1999, eu tenho uma história bastante interessante. Compartilha, cacique. O primeiro podcast da Sânia Calaparo foi lá no Castelo, né? Foi em Castelo. Então foi uma história linda. Ó, só pra eu lembrar. Este homem aqui, esse cacique, ele mora num castelo de verdade. Esse castelo ele fez em homenagem ao violão, não foi? Lindo. Com recursos próprios, sem patrocínio. Você pode consultar. A galera pode visitar? Pode. Aí, convida a galera aí. Coloca assim, Castelo de Robson Miguel. Ou coloca incrível. Robson Miguel 5 minutos, vamos ver lá no Jô Soares. Esse cara já foi em todos os programas. Fantástico. TV alemã, TV espanhola. E eu tive a honra, assim, de receber a família da Sani, os livros que eu escrevi, o de maior destaque, que está com 5 estrelas na Amazon.com, homenageei a Sani, gratidão. A Anti, a mãe dela, o Cunoé, estão no meu livro, gratidão. Índios, uma história contada pelos verdadeiros donos do Brasil. E eu tenho que dizer, respondendo ao que ela comentou, que na minha... Falando em livro, eu quero presentear você, Cacique e Amanda aqui. Meu livro. Mas, Sani... O Despertar de Cunha. Esse livro é uma trilogia, essa é a primeira parte. Aliás, esse podcast está acontecendo graças a esse livro aí, que ganhou edital aqui em São Paulo. Olha só, parabéns. Aí. Em breve... Nas telonas, você vai virar um filme essa história. Filme. Já tem o diretor do filme e tudo já? Já tem uma galera aí trabalhando nisso. Se precisar de um trilheiro para trilha sonora, pode contar com certeza, comigo. Aí eu conto contigo. Ela já contou antes, se o senhor aceitar, né? Já contou. Você já está incluso no projeto. Sim. Então tem uma história bastante interessante. Eu nasci no antigo aldeamento dos índios Tupi-Guarani do estado do Espírito Santo. Meu pai nasceu no aldeamento de Aracruz, onde tem a maior reserva de indígenas do estado, ainda com 1.460 e poucos, ali na aldeia Caieiras Velhas, onde eu sou reconhecido como cacique também. Olha. E a minha trajetória começou nos mangues do Aribiri, depois meus pais vieram morar em São Paulo, mas eu nunca abandonei de toda a cultura indígena, me tornei um indígena urbano, porque o fato do leão sair da África, vir para trabalhar
em São Paulo, não importa se é no zoológico ou num circo, ele não deixa de ser leão. Então a Sani está aqui transitando, a Sani é meio onipresente. Sani, onde é que você está? Estou aqui nos Estados Unidos, e agora? Estou aqui em Brasília, não, estou no Mato Grosso, agora estou em São Paulo. Agora eu estou censurada, né? Justamente. Então termino, para não tomar muito tempo podcast. Sim. Então eu vim morar em São Paulo e quando foi em 1999, eu fui eleito cacique na aldeia de Itaoca, Mongaguá. A aldeia ainda existe ali em Itaoca. Itaoca. É com o povo originalmente guarani, falante da língua, e por unanimidade de voto. E na nossa cultura, uma vez eleito cacique, você nunca mais deixa de ser. É como um pajé. É, pajé também é a mesma coisa. Como um padre, como um pastor, só se ele abandonar a batina. Do contrário, uma vez eleito, ele é eternamente cacique. Então, eu passei 3 anos e meio trabalhando dentro da aldeia, como cacique interino. Que legal. Depois eu comecei a trabalhar com os indígenas da cidade, indígenas urbanos, porque os indígenas da cidade também carecem da mesma assistência, não só da FUNAI, como ele tem que trabalhar na cidade, vender, ele fica um pouco perdido, não sabe por onde começar. Então eu passei a trabalhar com os indígenas urbanos. Hoje, São Paulo tem 63 mil, guardem bem esse número, 673.878 indígenas IBGE cadastrado na FUNAI. É a maior aldeia urbana do aqui mundo. Em São Paulo. São Paulo. Olha aí, já visitou alguma aldeia, Amanda? Não, eu ia Olha aí. isso. Tá convidado a visitar a minha. Vamos lá. Vamos, quando? Olha Já fechado aqui, ó. Aqui tem aldeias indígenas e muita gente não sabe disso, que tem aldeia aqui em São Paulo. A aldeia do Jaraguá, no teu território de vereança, ela tem 846 indígenas. Esses dados são atuais. Está dividido em 2 partes. A avenida divide a aldeia no meio. Depois vem a aldeia Terondé-Porã, aqui em Parelheiros, com... Já visitei lá. 262 indígenas. Já visitou, já sim, visitei. Lá. 1.262 indígenas. Do ladinho tem a aldeia Crucutu, Guarani também, 426. Tem aqui o cacique Renato, da favela da Vila Real aqui, que são indígenas mesmo, vivendo na comunidade. E depois segue as aldeias do litoral, que já estaria um pouco fora da sua jurisdição. Mas você tem só aqui no centro de São Paulo 3 grandes aldeamentos para nos visitar. Vai ser um prazer. Adoramos receber visitantes. É uma das coisas que estava na minha... Enfim, nas minhas... no meu período de atenção ali, né? Eu fiquei sabendo que tem na Zona Sul 2, na Ilha do Jaguaré. Para mim não me alongar muito no meu discurso, a gente vai se valer das redes sociais. Se você procurar no YouTube quem é o cacique Robson Miguel, aí, minha gente, vai segue ver aí. Juntamente com a Sani em várias páginas lá em Brasília, junto com o cacique Raoni, com o Megaron, com o Maxuara, com muitos indígenas, com a Inti. Acesse enfim, aí as redes sociais dele, minha aqui gente. na Avenida Paulista, no Movimento com Indígenas em Ação, e também em Brasília, quando foi pela primeira vez reunido 1.500 caciques, lideranças indígenas, para fazer a primeira carta dos direitos dos povos indígenas, na qual honrosamente eu participei. Hoje eu sou tradutor e intérprete forense, trabalho com o Dr. Paulo Almeida, que é juiz aqui, desembargador de Guarulhos, no constrangimento de indígenas. Sou formado na Universidade Uniban de Brasília como tradutor e intérprete forense, defendendo os indígenas no fórum, na área de traduções. Então eu fico muito feliz, estou muito emocionado e honrado, porque participar do primeiro podcast, primeira edição da Sani, é entrar para a história, que essa aqui é a história viva. História viva. Minha tribo, só para deixar bem claro, esse cacique aí, você já conhece, quem é indígena conhece o cacique Robson Miguel. Aí você se olha para ele, mas ele é o quê? As pessoas ficam em dúvida, assim, é negro, é indígena. Olha só, o Brasil foi colonizado por muita gente branca, igual a Amanda, mas também vieram muitos povos da África. Sim. Dessa mistura, nasceu, vamos dizer assim, um novo povo. Esse povo novo DNA, que é o cafuço. Você é o cafuço, justamente, né? Eu sou cafuço. A mistura é de índio com negro. Olha isso. Índio com brancos mamelucos. Então, aqui, esse podcast da Sani é o Brasil, gente. Aqui, ó, representado pelos 3 grupos étnicos. Os povos originários indígenas, todo brasileiro é meio índio. Misturado com branco ou com negro. Está aqui uma indígena pura, Calapalo.
Tá aqui um cafuso, que é mistura de negro. Cuidado que na nossa cultura os negros são chamados de cambá. É. Daí vem a palavra cambada, negrada, porque os negros para nós são indígenas também. Furo o nariz, eles também têm cacique, pajé, vive nu, da caça, fazem oca, só que nasceram cambaú, cambá. Can quer dizer cabeça, mbá índio, u preto, índio de cabeça preta, mas são indígenas. E tem aqui as nossas arianas. Tá aqui, índio, negro, branco. Aí, a formação do Brasil. Para Deus só tem uma raça. Porque Criador só tem a raça humana. A gente fala o grande espírito. Somos humanos, o grande espírito, Yanderu. Somos os formadores do Brasil. Isso, sim, Yanderu. Aqui tá todas as etnias representadas. Nesse programa tá especial. Com certeza. Amanda, assim, você como mulher e vereadora e tem esse ativíssimo político e tudo, eu fecho, te acompanho, tá dando um tempo. Uma certa perseguição contra você. Sim. Um certo machismo também, eu percebo nos comentários, eu leio. Sim. Assim, como você lida com tudo isso? Com esses ataques, perseguição, até de perseguir um stalker atrás de você. Tem como compartilhar isso? Claro, no último ano foi assim, surreal. Mais ou menos um ataque por mês. Né? Começou com um jornalista vazando o endereço da minha casa foi pichada. Minha casa inteira foi pichada. Enfim, eu morava numa casa só eu e minha mãe. Eu estava fazendo ativismo político no Nordeste, minha mãe estava sozinha e picharam minha casa inteira. Eita. Aí eu não mudei, porque, enfim, pagava a prestação, as coisas são tão... Ah, que você não muda? Porque a vida não é assim, né? É verdade. Financeiramente fácil. Continuei morando lá, depois de 3 meses minha casa foi invadida. Amordaçaram minha mãe, reviraram só o meu quarto, não levaram nada de valor. E aí, eu, obviamente, aí sim mudei. Então, depois de 3 meses, isso. Depois, enfim, fui numa manifestação. O Lula foi inaugurar uma universidade inacabada em Osasco. Eu fui protestar contra isso. Eu apanhei, tive meu cabelo arrancado, enfim, apanhei feio, assim. Que se não fosse um amigo meu, eu achei que eu... E apanhei por homens. São os homens, olha aqui. São os homens. E como é que fica a lei? Maria da Penha, defesa das mulheres. Cadê a lei, né? Enfim, as feministas, que eu vou defender, ninguém solta a mão de ninguém, aparentemente ali ninguém segurou minha mão, né? Ao contrário. A verdade Amanda, a verdade esse tal de feminismo só defende um lado. Só um lado. E outras mulheres que têm uma outra ideologia diferente. Você não é mulher, parece, né? E você não, você sim, você não, enfim. E aí na campanha foi o pior, né? Na campanha uma pessoa aqui na Paulista foi atrás de mim com uma faca. Nossa. E aí, patológico mesmo, né? Ele tinha problemas mentais, mas ele era um stalker, ele mandava mais ou menos 500 mensagens por dia. Então não era tão louco, né? Louco sou eu. Exato. Então, assim, louco é psicólogo que são louco, né? Que meu povo fala. E aí ele foi abordado aqui, era 7 de setembro, e aí eu falei que eu estaria aqui, ele veio atrás de mim com uma faca, só que eu já não estava aqui. E a polícia abordou ele, olha, a polícia foi muito, foi muito feliz. A polícia viu que ele estava com comportamento estranho, assim, sozinho com uma mochila. Ele deixa eu revistar a mochila, abriu, tinha uma peixeira desse tamanho. Levou pra delegacia, porque era uma manifestação, você não podia portar, né, arma branca. E aí ele falou lá, não, porque eu quero interceptar a Amanda Vettorazzo. Ele falou com todas as palavras. Olha isso. Aí um policial que estava junto me conhecia através das redes sociais, entrou em contato com um amigo meu, vereador de São Bernardo, falou, olha, tem uma pessoa tentando matar a Amanda. Aí me ligaram, alguém tentando te matar. Falei, como assim? Eu tava em outro lugar. O que eu fiz? Enfim, ele foi solto, eu fiquei na delegacia mais tempo que ele, prestando ainda depoimento, mostrando todas as mensagens, só que ele continuou. Ele saiu da delegacia, depois de 10 minutos ele continuou. Eu sei onde você mora, eu vou te matar, eu vou te matar, eu vou te matar. Após ir preso, ainda tava te perseguindo. Como se nada tivesse acontecido. Aí eu juntei tudo isso, aí depois de acho que uma semana, uns 10 dias, ele foi atrás de mim de novo, fisicamente. Então ele saiu, porque tem o stalker da rede social. Sim. Infelizmente a gente tá até acostumado, recebe ameaça de morte quase todo dia. Infelizmente a gente se acostuma com isso. Mas saiu do mundo virtual e foi pro mundo real 2 vezes. E aí ele foi numa tenda que eu estaria aqui no Largo da Batata e falou assim, cadê a Amanda Vettorazzo? Porque é a campanha, você anuncia que você vai estar, cara, né? Você anuncia que você vai estar na campanha, totalmente, né? Eu vou estar lá 2 horas pra você conversar totalmente com as pessoas, obcecado por ela. Totalmente. Ele falou assim, então avisa a sua chefe que hoje é o último dia dela. Aí nesse dia a gente conseguiu, depois de 3 dias, na verdade, o juiz emitiu um mandato de prisão. E a gente conseguiu prender ele. E a gente prendeu, a polícia foi muito rápida novamente, prendeu
terça-feira, 8h30 da noite. Se prendesse meia-noite 1, tem uma lei que não pode prender depois da terça-feira pro período eleitoral. Então, por poucas horas... Não sabia dessa lei, não. Tem isso? Tem, porque pode ser perseguição política e tal, então não pode. Enfim, então conseguiu prender, ele está preso até hoje. Então, ainda teve bem, isso né? na campanha. Que continue lá. Continue lá. Esses dias falaram que ele foi solto e meu coração veio na boca, assim. Porque, imagina, minha vida acabou depois que ele tava solto. Porque ele tava atrás de mim com uma faca. E ele mandou que ele tava com um revólver também. E ele falou o modo que ele ia me matar. Então, assim, é bem pesado. E agora, eu propus uma lei, né? O PL Antiruan, que faz com que a gente... Essa lei aí eu queria entender melhor. Essa lei, o que ela fala? Hoje em dia, tem pessoas, e não é só rappers, mas principalmente rappers, que eles fazem apologia ao crime organizado. Então, que eles são de crime organizado. Então, eles fazem apologia ao PCC, ao Comando Vermelho. E aí, o próprio Ruan, o pai dele, Marcinho VP, líder do Comando Vermelho, ele faz lá apologia ao canto hino do Comando Vermelho. Eu falei, gente, tem um hino? Tem hino. Eu não sabia, não. Pior que até eu comentei lá, te defendendo nesses comentários, o cara falou assim, você, Índia, cala a boca. Você não sabia nada. Índia, cala a boca. Porque assim, isso daí não é cultura. Crime organizado não é cultura, falei exato. Isso. Aí me mandou calar a boca. Olha só. Ou seja, os caras estão querendo transformar crime organizado, violência, cultura. Isso daí não é cultura. É verdade, não é não. Não, e assim, se você financia o crime organizado, você está financiando uma coisa contra o Estado. Porque o crime organizado é um Estado paralelo. Então, ora, se a gente vive no Estado, a gente tem que zelar pelo nosso Estado. Se a gente está financiando a apologia ao crime organizado que está cerceando o próprio Estado, eu não sei para onde a gente está indo. O dinheiro está saindo do bolso do povo brasileiro, inclusive, para bancar esses caras aí. Então, assim, é uma lei, ela não fala de sexualização, ela é muito clara no combate ao crime organizado. E aí, depois que eu fiz essa lei... Pior que os indígenas se ouvem essas músicas e não entendem nada da letra. Coitado, fica cantando, né? Eu passei a entender depois. Mexeu com a minha área. A música sempre foi uma ferramenta de disseminação de ideias. Minha língua, Caribe. Sim. Português é a segunda. A maioria não entende português. É verdade. A gente tá ouvindo uma coisa que não é sabe, ruim e não sabe. Não sabe o que tá... Justamente. E aí eu recebi mais ameaças, porque aí eu fiz essa lei, aí eu recebi, assim, ameaças de pessoas mandando eu tirar a lei com arma, assim. A sensação de impunidade no nosso país é tão grande que a pessoa mostrou o próprio rosto, falando assim, ó, e aí, vereador, gravou stories, me marcou. Com ainda arma te na mão, arma. Caraca. E esse cara tá livre? Tá livre, enfim. Esse é o Brasil. No Ministério Público, esse é o Brasil. Toda. E aquela senhorinha aquela senhorinha que pegou a bandeira nas costas foi se manifestar nas ruas, tá presa. Tá presa até hoje. Mas o bandido tá solto. Tá solto. É o Brasil, né? Então, enfim. Então, é recorrente isso. Infelizmente, né, recorrente essas perseguições. Eu acredito, né, eu sou do MBL, e nem os meninos sofrem tanta coisa. Eles falam, gente, é impressionante. Né? Até não é machismo também isso daí? Porque eles acham que eu sou mais frágil. Eu falo assim, mulher. Eu vou dar um sacode nessa loirinha aí pra ver se ela para. Tem cara de Patricinha. Patricinha mas é igual bolo, quanto mais bate, mais cresce. Tem cara de né? Mas aí só a cara, só a cara da ele se engana com isso, né? Aí é igual o bolo, né? Quanto mais bate, mais cresce. Não é não? Bolo é assim, né? Seja isto. Eu acredito. Meus parabéns por isso, tá, Amanda? Você é uma guerreira. Uma guerreira urbana aí, continua na luta aí. O certo é certo, o errado é errado. É verdade. Isso. Vindo de ti falando que eu sou uma guerreira, agora eu tô me sentindo uma guerreira mesmo. Ô, Cacique, assim, a gente enfrenta pra caramba, né? Sim. Tudo que ela tá falando aqui, coisa que nós, os povos indígenas, passamos. Enfrentamos ainda. Mesmo os urbanos, que eu tô mais em contato também. A gente sabe que vender uma ideia equivocada, que o fato da pessoa ser indígena, ela é mais burra, ela é mais ignorante, ela não sabe nada, ela tem que calar a boca e deixar que os outros falem, mas ninguém respeita quem não conhece. A necessidade de conhecer quem somos nós, os povos originários, o que nós sabemos de nós mesmos, para você saber que o que está faltando é exatamente um resumo do que a Amanda acabou de falar. Um pouco mais de atenção à educação. Mas, infelizmente, nesse país, o Ministério da Educação tirou todo o direito do vereador, do professor, do pai educador, deu tudo pro mal educado. E se o professor falar assim, moleque, desliga esse celular aí, se você não quer estudar, sai da sala.
tá arriscado ele apanhar, né? Apanhar, então. Se a mãe dá o tapinha do amor, tá arriscado ela ir presa. Tá sendo... Então a gente sabe que ainda tá bem indo que muito essas na leis ainda contramão. não entraram nas aldeias. É verdade. Porque lá ainda as coisas bem ruim, as coisas. Sem esse negócio, não. Justamente. Não, claro, é aldeia. Mas cuidado, tem que ter muitas Sanes Calaparos, que tem indígena que recua, né? Tem que sacudir. Infelizmente, tem que sacudir. É. Até porque, se for falar a verdade, o Ministério do Meio Ambiente, desculpa meu ataque ser tão direto, também é o que mais tem trazido problemas, né? Estão vendendo terra com índio dentro, queimando. É o que você enfrentou lá, a gente queimando a aldeia. E persuadindo pessoas do próprio... Olha só, estão me processando disso. Eu que estou errada por impedir o IBAMA de atear fogo dentro do nosso território. Sendo que eu estava defendendo a fauna e flora do nosso... Estava ateando fogo sem a nossa permissão. Meu irmão é cacique. Sim. Eu também faço parte do... Eu faço parte do cúpula de liderança da minha aldeia. A gente nunca foi consultado, nem ele, nem a mim. E os caras entraram lá, vamos queimar tudo, morre arara, morre papagaio, vários animais. É muito triste. Aí quem que tá errado nessa história? Não. É a gente. Sim. Vamos processar a comunidade. É isso que eles estão fazendo. Os valores valores totalmente como estrangeiros, né? Na própria terra, né? Até quando o Cabral chegou aqui, eram 6 milhões de indígenas, acredita-se que mais, que já localizaram na Amazônia Legal, cadastraram 105 povos que nem sabem que o Brasil existe. Estão vivendo lá nus, como lembra Cabral. E nesses 6 milhões ou mais eram separados em 1.300 nações, gente, ou etnias, falando mais de 1.000 línguas diferentes. Hoje, 274 hoje. 274 mil indígenas e 215 etnias, ou nações. Infelizmente, o Brasil ainda é o que agrega a maior variedade de povos, depois da África, de variedades linguísticas, e o pessoal ainda vende uma ideia equivocada que o indígena não tem muito a contribuir. Nós somos patrimônios históricos. O Brasil devia largar até mão de ser chamado de brasileiro, desculpa. Porque se você pensar bem, brasileiro não é nome de nação nenhuma. Nação é isso, alemão é alemão, Itália é italiano, português é Portugal. Brasileiro é cortador de pau Brasil. Brasileiro, uma profissão escravocrata, degradatória no meio ambiente, imposta aos índios, que foram obrigados a fazer o que nunca quiseram, cortar pau Brasil. Lembrando que toda palavra que termina com eiro é para remeter-se a uma profissão inferior e não acadêmica. Pipoqueiro, sapateiro, lixeiro, até carvoeiro. Olha a diferença de jornaleiro e jornalista. O ista torna acadêmico. E preste bem atenção, até engenheiro, que é os índios que tinham que esculpir máquina com os negros para o engenho de cana-de-açúcar, depois virou uma profissão nobre. Então o Brasil deveria se reconhecer como esse podcast aqui. Uma nova civilização, gente nova. Eu acho que o Brasil deveria ser uma nova civilização, não nação. Um povo novo, pensamento novo. Olha que maravilha, eleger um vereador de 19 anos é sangue novo no Congresso, é sangue novo. Uma vereadora dessa, heroína, né? Heroína da resistência, que sofre ameaça, mas não teme. Dizendo, por a resistência mesmo. Não vou pedir baixa, vou continuar lutando, né? É o espírito Sane Calapalo. Sane Calapálico. Obrigado pelo carinho. Eu posso fazer uma pergunta? Pode, faça. Como é eleito o cacique? Então, é uma eleição na tribo? Ele pode responder. Então, assim, eu acho que pra vocês isso é um mundo muito normal, né? Mas enfim, eu tô aqui absorvendo a cultura, entendendo mais, até pra aplicar depois as políticas públicas. Quero até conversar, ver o que a gente pode fazer a nível municipal. Boa. Mas aí eu fico com essa ideia, porque, enfim, vereadora não, eu sei como eu fui eleita. E como é eleito? Nós temos 2 viés de tradições nas culturas indígenas, que, por sinal, desde lá de cima dos índios Apaches, Apalaches, Sioux, Terena, Calapalo, tem as tradições que é hierárquica ao cacique. Por exemplo, o cacique da ancestralidade teve um filho. Esse filho vai aprendendo, vai acompanhando os problemas da liderança e vai se tornar o cacique. E tem também na minha cultura tupi-guarani que o cacicado já não é bem hierárquico. A pagelância sim, o pajé é. Desde pequenininho ele vai aprendendo as ervas. Agora o cacicado é eleição mesmo. O nosso ano começa em setembro. Não é em agosto, não é em janeiro.
Então, quando vem a revoada dos pássaros, vem a migração dos peixes, fazendo os perequê, e aparece o 7 estreiro, que é 5 estrelas e 2 aqui, e está começando o ano indígena. Aí tem que trocar a liderança. Ninguém senta no toco do ambá, espera a comunidade eleger quem é o novo cacique. E pode ser renovado. Então nós temos um cacique, um vice-cacique, tem um líder dos Tchondaro, dos rapazes, uma liderança feminina das mulheres, um das crianças e o pajé. São sempre 6. Que o pajé não é feiticeiro. Muita gente confunde isso. O pai dela é um grande pajé. Eu tenho espiritualidade quase que ele vinha incrível. Hoje pra cá. E ele, você vê, no caso, o pajé, ele é um médico, que nós não tem hospital, ele é o raizeiro, né? Então, o que mais conhece de curas, né, não só físicas, como espirituais. Por isso que eu falei demais, né? Não, assim, olha... Ele é um historiador. protagonista do podcast é a Sani. Ele é um professor e entende muito. Maravilha, mas assim, bacana. A escolha do cacique... Obrigada. Ele sabe muito. A escolha do cacique varia da a etnia para etnia. Cada povo tem uma forma de escolher. Que nem os calapalos. Tem 3 formas de se tornar cacique. Cacique por hierarquia também, de pai para filho, assim por diante. Sempre o filho mais velho. Ou por escolha. A comunidade faz seleção e vota para aquela pessoa. Ou pode ser uma pessoa que de alguma forma se destacou fazendo algum ato nobre, que nem você se destacou fazendo um artifício e tudo. Eu acho uma liderança. Vira uma representante natural. Exatamente. Coisa que aconteceu. Coisa que aconteceu comigo, né? Ativismo, defendendo a causa indígena. Aí acabei virando uma das lideranças, assim. Cultura para cultura. Desculpa, Sani, você não é uma das, você é a liderança. É uma das, não é a. Faria de cultura para cultura, povo para povo, mas assim dentro do Parque do Xingu. E assim, cacique, mudando um pouco de assunto, vamos para assunto de música? Vambora. Música. Assim, eu sei que você é um cara que viajou o mundo inteiro praticamente, foi para sei lá o quê, vai para lá e vai para cá. E fez um castelo em homenagem ao violão. Como é que foi isso? Um cacique indígena que mora no castelo? Tá lindo! Como é que é isso? Bom, gente, parece que a história do Brasil deu uma volta de 360 graus, Amanda. Que naquela época os reis de Portugal viviam em castelos. E os indígenas viviam em ocas mais simples e humildes. O Brasil já deu uma virada. Não só está elegendo jovens, como hoje tem um indígena, que eu sou indígena. Cadastrado na FUNAI, sou cacique, com muito orgulho. Não me envergonho de dizer, sou indígena. Doa quem doer, ninguém vai conseguir mudar a minha história. E eu moro no castelo, que é o cacique que mora no castelo. Aqui eu chamo de Itaó Castelo. Ita quer dizer pedra, oca... casa, telo para virar Castelo de Robson Miguel. O castelo fica aqui na Estância Turística Ribeirão Pires, é a 2ª maior propriedade particular do Brasil. A maior do dono da Disco, que fica na Guanabara, Rio de Janeiro, com 2.500 metros. Meu castelo que eu construí com dinheiro de shows, vídeos, DVDs. Hoje meu nome está em mais de 100 países. Morei na Alemanha, gravei 2 CDs lá. Se colocar Robson Miguel Suíça, vai ver nos castelos da Suíça, Espanha, Bélgica, Holanda, Portugal. Esse castelo eu fiz em homenagem a Sua Majestade o Violão, que nasceu em Castelos. O castelo meu tem 2.056 metros construído. E eu sou um cacique solitário, que eu moro sozinho aí. Já fui casado, né? E agora a Sani ficou de arrumar uma velhinha de 94 anos. Não tem uma velhinha de 94 anos pra mim, não. Eu moro aí no castelo. Já teve aí Rodrigo Faro, Danilo Gentili, já esteve aí. Produção de Jô Soares, fantástico. Domínio espetacular, TV alemã. A Sani tem o quarto dela lá, Sani. Você já tem até o local onde dorme, era lá. Mariana, o Cunoé, né? Estão sempre lá em casa. Por sinal, o seu podcast, uma da edição inaugural foi aqui. A primeira foi aqui, né? Você coloca lá, bora papear. Sani Caraparo vai ver. Foi aqui uns anos atrás. Isso sim, parabéns. Amanda vai pra lá conhecer aí. Não, eu quero conhecer o castelo. Não, e antes de colocar ele na tela, eu tava até aqui pesquisando. Falei, gente, eu tô curiosa. Será um castelo mesmo? Castelo mesmo, castelo será que é modo de falar, né? Um castelo real. Assim, que lindo. A música? A música, toca um pouquinho aí pra nós.
Você quer uma música tocada ou cantada? Hino Nacional Guarani. Dá uma Opa. palhinha aí. Olha. Hino Nacional Guarani. Presta atenção. Bem, eu, modéstia à parte, fui o primeiro a ter a ideia, idealizar, a fazer o hino nacional na língua originalmente brasileira. Porque essa língua que nós estamos falando aqui não é brasileira, é portuguesa. O Tupi-Guarani, até 1750, foi a língua geral do Brasil. E foi o Marquês de Pombal que proibiu de ser falada. Então agora você vai ouvir pela primeira vez aqui diretamente do podcast da Insane o nosso hino brasileiro, cantado na língua originalmente brasileira. Oi, enredo Ipiranga, Guirembe, Cambi, Chondaro, Sapocaia, Moriri, Paraí, a Chapé, Ora, Teresa, Cá, Peraraí, Agui, O Penhara, Joramingua, Arivembara, Ete Pirogueru, Necami, Necovia, Yande Puti, Yangeno, Yande Manu, Baio Pimbo, Ete, Uma, Indorama, Barete, Overa, Kengi, Moraio, Anharove, Ove, de Iva, Pora, Pito, Ori, Poti, assim, Uruchura, Anga, Echaka, Tuicha, Oje, Guia, Engano, e Porangata, Anda, Ada, O, Vai, Tuicha, Ore, Coaca, Evera, e Porã, Eta, Vai, Guirandeia, Eu, Ia, Yupi, Igua, Querido, Intimara, Rato, Raio, Pio, Pindorama. Aê! Aê, Cacique, mandou muito bem. Obrigado. Arro! O indígena cantando hino na sua própria língua, ele passa a se sentir um brasileiro incluído, Aê! não excluído. Em atendimento à Lei 11.645, que instituiu como obrigatório estudo da língua, cultura, tradições e história dos povos indígenas. Isso é cultura, né? Com certeza. Apologia, eu queria. Vamos para Parabéns. as perguntas aí? Algumas perguntas que separamos. Que inclusive o público que mandou, a galera, nessa caixinha. Aí, vamos pro Cacique aí. Cacique, como a sua vivência como cacique indígena influencia a sua música, a sua forma de se expressar artisticamente? Aí, essa pergunta é legal. Olha, é uma pergunta muito interessante. Inclusive, eu utilizo a música como uma ferramenta de divulgação da nossa própria cultura. Até porque a música, ela é uma linguagem universal. E ela é a arte de expressar os afetos da nossa alma através do som, do nosso caráter. Então, eu respiro música. Como eu, acredito que muitos escolheram a música, mas acho que a música me escolheu. Que mesmo dentro da cultura indígena, o violão tem sido um companheiro, porque foi o primeiro instrumento a ser implantado no povo guarani, trazido pelos padres na catequização dos indígenas. Por isso que a minha cultura guarani até hoje usa o violão e usa também Eu vejo muitos Guarani tocando violão. Isso, veio em 1540, os padres vieram trazendo o violão para a nossa cultura e permanece até os nossos dias. Que legal! Como tem sido a sua experiência como coordenadora nacional do MBL? Quais são os maiores desafios e conquistas até agora? Maravilha. Bom, a experiência é maravilhosa, né? A gente consegue, através do MBL, ter políticas não só aqui, como eu falei, né? A gente consegue eleger vereadores, a gente consegue implementar políticas públicas, a gente consegue propagar principalmente as nossas ideias e trazer jovens também para lutar conosco, né? O MBL tem pessoas mais velhas, mas tem muitos jovens mesmo. Às vezes eu vi em feira com Kim, feira de anime, né? De game. Sim. E aí, molecadinha de 9, 10 anos, falando, pai, o Kim, deixa eu tirar foto. Eu falei, a base vem forte. Então, assim, começa a consumir política desde cedo, começa a entender o que é política, entender os seus direitos, os seus deveres e contribuir para um Brasil melhor. Então, o MBL está num dos melhores momentos dele. Né? A gente tem uma academia do MBL onde a gente forma os nossos militantes. Então, eles fazem curso de oratória, curso de política, curso
jurídico, curso de redes sociais, enfim, para aprender o que é de verdade. A gente tem a revista Valete, é a única revista de direita física, ela mais ou menos concorre com a Piauí, né, que tem a revista física, então é bem denso um conteúdo. Então tem os indígenas no MBL? Tu! Eu não sou MBL! Bem-vinda, deputada. Eu sou do movimento indígena. Desculpa, deixa eu não posso deixar de passar. Tem deputado que está tentando entender o que ele vai fazer. Essa aqui já é a deputada, só falta sentar na cadeira. O trabalho que você faz é de uma militância política. Já veio pronta. E a gente também está na formação do partido político, né? A gente já está com mais de 340 mil fichas protocoladas, então a gente está também conseguindo o nosso próprio espaço. Então, assim, o período do MBL é um dos melhores períodos que a gente já teve. Sim, para 2026, vocês pretendem lançar algum candidato à presidência? Estamos estudando. Olha. É a pergunta de 1 milhão, né? Amanda vai como presidente. Essa é a pergunta de 1 milhão. Amanda. Tem alguns nomes. É a pergunta de 1 milhão, né? Pra você ver, enfim, o cenário do Brasil, como que vai estar. Mas, obviamente, a gente, né, estuda alguns nomes já. Seria bacana também. Sangue novo. Seria com certeza. Sair. Com certeza. Mas, enfim, então a gente olha agora como o melhor momento, onde a gente está mais estruturado, a gente conseguiu, como eu disse no começo do programa, né? Ter uma penetração no Nordeste é muito significativo pra gente. Sem dúvida. Né? Porque é realmente muito difícil você eleger se você, no Nordeste, você não tem o filho de algum político. De algum político, aquela coisa... E também rola muita compra de foto. A verdade é essa, né? Direto ou indiretamente? Eu ouvi falar que lá rola muito. A gente normalizou isso, a gente normalizou a compra de votos, a gente normalizou a boca de urna. Eu fui agora na eleição, eu tava esperando um amigo meu votar, na frente, assim, eu tava esperando o carro, falei, ele não tá fazendo isso, né? Assim, mas entregando, assim, na porta da escola, eu fui atrás dele, foi um vídeo viralizou, ele bateu 1 milhão em 15 minutos esse vídeo. Porque eu fui atrás e falei, moço, o que você tá fazendo? Em várias cidades, andando aqui, em várias cidades de interior, eu fecho bastante isso, essa compra de fotos. Mas até aqui na capital eu fui rola. aqui. Foi aqui na Zona Sul, então, falei, pô, sabe, o que é isso? Tava entregando santinho de um vereador do PT, eu falei, o que é isso? E é normal, as pessoas pegando. Eu falei, gente, a gente não pode normalizar, porque ele faz isso, depois ele oferece um dinheiro e a pessoa... E aí, né? E isso... Cadê a nossa democracia, em casa tem 6 votos, toma 100, 200... Eu descobri que... Sabe quanto tá custando um voto? 300 conto. Olha Eita. Mas, sabe o que aconteceu lá, a Parque do Xingu? Tinha alguns políticos lá querendo comprar foto dos índios. Aí falava, tudo bem, pode me dar dinheiro, depois voltava no outro. Não, tem que fazer, né, pra tirar dinheiro desse idiota. Você tá querendo bancar de Só que o pior é que esse dinheiro provavelmente também não é dele, né? Esse dinheiro ele provavelmente já roubou de uma corrupção. Então, assim, tem isso. É um câncer isso, né? Câncer, e aí você eleger de uma maneira honesta, com propostas, né? Colocando a cara a tapa, é muito, muito difícil. Então, assim, é o melhor momento nosso. A gente elegeu uma vice-prefeita também, Meridiana. Olha isso. Né, uma mulher vice-prefeita, a Ju, uma querida, que ela era vereadora, saiu agora. Então, agora a gente está no nosso melhor momento, em trancos e barrancos, todo mundo tentando bater também, mas né, a gente fica ali, firme, sempre no mesmo propósito, nunca virou para um lado para o outro, sempre firme, e aí a gente consegue, né, através desses anos, aglutinar tudo isso. Então, chove passando toda a história já, meus parabéns. Cacique, você é considerado um dos maiores violinistas do mundo. Qual foi o momento da sua vida em que percebeu que a música seria seu destino? Bem, eu tenho que dizer a vocês que a música tornou-se meu destino assim. Meu pai nasceu na aldeia de Aracruz e quando ele tinha 19 anos ele teve que ir para a capital, Vitória, que era obrigatório servir o exército. Lá ele tinha que escolher ou ser cozinheiro, ajudar na cozinha, ou ele ajudar como pé de couve, que ele chamava policiamento de rua, né? Como recruta, ou música. Aí ele fez a melhor escolha, escolheu música. Então já nasci ouvindo aqueles sonzinhos de caixinha no ouvido. E chorinho, bossa nova. Então, eu peguei uma época boa que eu ouvia música de qualidade, né? Samba. Olha isso. Uau. Olha, ele faz brincando aí. Aí o que eu fiz? Eu queria aprender violão. Comecei com trompete,
Aos 9 anos fui matriculado na escola, depois fui matriculado no conservatório e descobri meu dom aí, que meu negócio era música. E eu aí entrei de cabeça no violão. Depois eu estava estudando uma obra renascentista para terminar e perguntei ao professor como que esses músicos que eram famosos. Estava anotada essa obra aqui de 1467. Olha a resposta aqui. John Dollard ao rei Afonso X. Enquanto no Brasil o violão é um instrumento de pobre, lá na Espanha, na Europa, ele sempre foi um instrumento de nobres. Ele nasceu em castelos, tocando para reis e rainhas. Aí, olê! Eu quis então ir para a Espanha, a terra do violão. Aí, juntei dinheiro, Sani, 10 anos. Eita. Na caderneta de poupança, naqueles cofrinhos, para poder realizar um sonho com 24 anos, entrar num castelo onde o violão tocou para reis e rainhas. E aí, os convites nunca mais pararam. Fui morar na Espanha, contratado da televisão espanhola, que eu sou até hoje. Participei do Festival de Córdoba, representando o meu país, e o que mais surpreendeu o pessoal é que, modéstia à parte, eu nunca entrei numa escola, mas eu falo 6 idiomas. Uau. Aí eu fui participar representando o meu país, tocando chorinho, música brasileira, e ao mesmo tempo contando a história do Brasil, tocando a aquarela do Brasil, tocando samba. E aí entrei no Círculo Violonístico Europeu em Madrid e faturei uma das placas como um dos melhores violonistas do mundo, na terra do violão. Castelo dele. E meus parabéns, hein? Esse cacique. Sabe o que eu vejo hoje? O povo brasileiro hoje, de uma maneira geral, eles estão ouvindo tanta música porcaria. É verdade. Sabe? Uma pobreza na letra, em todos os sentidos. É verdade. E quanto que verdadeiros músicos que fazem música mesmo, pouca gente conhece, tem dificuldade de divulgar seu trabalho. Isso eu acho uma falta de cultura mesmo, sabe? Do povo brasileiro, enquanto que essas letras... Em todos os estilos, sabe, né? Eu acho que os assim, estilos até a década que... de 80 teve alguma coisa, até pensar no rock, né? Isso. Né? Ainda tinha um Capital, Sim. tinha um rock, né? Sim. Charlie Brown, ainda tinha um rock. Sim. Hoje em dia não tem nada. O sertanejo também era aquele sertanejo de verdade, né? Se for pensar em todos os estilos. Bossa Nova hoje em dia não tem... Não ouve mais. Eu ouço bossa nova. Eu sou grande. Eu só ouço música das antigas. Essas Mas músicas de realmente... hoje... Isso. Uma pergunta pra você. Amanda, muitas pessoas criticam o MBL por ter mudado sua postura ao longo dos anos. Como você responde essas críticas? Que eu falei, né? A gente nunca... Eu falei isso na outra pergunta, sem saber dessa pergunta, né? A gente nunca mudou. Eu acho que a pessoa que está nos ouvindo, ele quis falar do Bolsonaro, né? A gente nunca apoiou o Bolsonaro, mas quando o Bolsonaro foi eleito, a gente foi junto. Porque a gente falou, não, legal, foi eleito de direita, as propostas, né, ele começou ali a colocar o Sérgio Moro, né, a gente começou a falar, pô, acho que isso daqui vai dar certo. Então a gente apoiou o Bolsonaro no segundo turno, quando o Kim e o... Inclusive eu me encontrei com ele nesse dia, com o Kim, no dia que eu tava lá na casa do Bolsonaro. Então, aí tem aquela foto, tá o Arthur e tá o Kim, né? Sim, eu tava nesse dia. Ela tá em tudo, né? Deve ter umas 3 ou 4 dela, dia. sabia? Eu fui olhar lá na ONU, a Sani tava lá na ONU. Fui olhar lá no Congresso, tá lá também. O outro lá, qual é o nome dele? O Arthur? O Arthur, eu acho que ele não deve se lembrar. Mas foi nesse dia que a gente declarou apoio ao Bolsonaro. Sim. Então, claro, no segundo turno, né? No segundo turno. Então, e aí você se transformou na Índia do Bolsonaro. Até hoje me rotula como isso, mas na época a gente apoiou porque... Desculpa, que eu ainda Amanda. Não, imagina. E aí, enfim, a gente apoiou sim no segundo turno. Sim. Só que aí, ele começou a fazer uma série de coisas que, a nosso ver, foi errado. Inclusive, se teve o Lula, foi uma indicação do Cássio Nunes, que foi do Bolsonaro. Então, assim, a nossa decepção foi o modo que ele agiu
pós-campanha, as coisas que ele prometeu que ele não entregou, o retorno do Lula, ele tá muito na conta do Bolsonaro também. Então, enfim, não é que a gente voltou atrás, a gente desviou, a gente continuou o mesmo caminho sempre. As pessoas que desviam, a gente não apoia e ponto. Então, assim, é muito legal porque a gente consegue... a gente não precisa passar pano para nenhum executivo. Né? A gente tá no legislativo, se tá certo, tudo bem. Se não tá certo, a gente critica, independente se é de direita ou se é de esquerda. Né? Se errou, a gente critica. Então, político é para ser cobrado, não é para passar pano. Amanda, você é vereadora, a galera vai te cobrar. Não é por isso que o povo tá me traindo. Não, ao contrário, você está servindo o povo. Você está trabalhando em prol do povo. Não importa se é direita ou esquerda, a gente vai cobrar do mesmo jeito. Exatamente. Não é? Então, enfim, acho que essa foi por isso, mas a gente nunca desviou do nosso caminho. É isso aí. Mais perguntas? Cacique, você já recebeu prêmios internacionais, encantou plateias ao redor do mundo. Existe alguma prestação que marcou sua vida de forma especial? É uma linda pergunta. Bem, no Municipal de São Paulo, para quem quiser ver, está à disposição no YouTube. Eu já fiz concertos 6 vezes aqui no Municipal de São Paulo, 2 delas com super lotação. Recentemente, em pleno mês de janeiro, numa quinta-feira, dia ruim, janeiro ninguém quer ir em show, eu fiz um concerto aqui no segundo maior teatro daqui de São Paulo, que é o Teatro da Liberdade, que tem 1000 lugares. Eu consegui levar ali quase 900 pessoas, super lotado. Então, o Palácio Convenções Anhembi, Sara São Paulo, eu já estive em todos os estados do Brasil e, sinceramente, eu me sinto muito feliz e orgulhoso com essa pergunta, né? Como é que eu me sinto, né? Dentro de um cenário. Eu quero remeter esse agradecimento de gratidão a Sani, agora a Amanda também, a todos quanto carinhosamente me acompanham, né? Na rede social estou com 876 mil inscritos e tem vídeos meus de 16 milhões de visualizações. Hoje o nome está em mais de 100 países, já enchi vários passaportes. Agora em outubro estou indo representar o Brasil no Japão, Shizuoka Ken, Tóquio, Nagoya. E eu vivo representando o instrumento, divulgando a música de qualidade do meu país. Então agradeço muito a essa pergunta tão importante para mim. Meus parabéns, Cacique. Você tem uma história aí que a gente levaria horas aí contando um pouco da sua história. Assim, para encerrar, já estamos chegando finalmente aqui. Na sua visão, qual é o maior desafio da administração pública brasileira hoje e como podemos superá-lo? Nossa, excelente pergunta também. Eu acho que o grande desafio ainda é o combate à corrupção. Né? O Brasil ele é um país tão rico, né, tão rico de belezas naturais e rico financeiramente também. Mas se chega na ponta em quem vai receber 3, 4, né? Assim, a corrupção ela tá em todas as esferas. Sim. E o não combate à corrupção, né? Ou melhor, né? O combate à corrupção ele tem que ser ainda a principal forma de fiscalização e a principal forma da gente conseguir que o nosso dinheiro seja bem empregado. Né? Claro, para além disso, a educação, como o Cacique disse, a educação é um caos. Hoje em dia, a progressão continuada faz com que as crianças não estudem. Né? E parece que você premia quem não estuda, né? A gente está sempre premiando o ruim. Né? A gente premia quem não vai bem. Então, assim, a educação, voltar a ter uma educação firme, né? Que o professor seja respeitado, que o aluno fique na sala de aula, que ele respeite o professor e que ele aprenda. E que se ele não aprender, ele volte. Só um adendo aqui, Amanda. Na aldeia indígena, na minha aldeia, por exemplo, as crianças se ouvem professor quietinho. Ninguém fica agredindo, falando, sabe? Sabe qual é o maior sonho das crianças da minha aldeia? É poder estudar na cidade e ser professor. Sim, ser professor, interessante. Hoje em dia a gente perdeu isso. Né? Hoje em dia, se você pergunta, às vezes, para uma criança numa comunidade, ela vai falar que ela quer ser o MC lá, que na verdade ele está fazendo apologia à droga, né? Então, infelizmente, na comunidade hoje, a gente vê que crianças querem ser traficante. Porque a referência que eles têm lá dentro é o traficante. Que o traficante é o cara que se deu bem na vida, que tem as minas, que tem o ouro, que tem a Porsche, que tem a Ferrari, que tem tudo isso. Então, essa é a referência. Não é mais querer ser professor, querer ser médico, querer ser policial, querer trabalhar. Amanda, depois o povo fala que índio não tem civilização. Porque a nós que não tem civilização,
civilização, a gente valoriza mais o professor, né? Exato. E não ouve essas músicas. Exato. É estranho isso, né? Então, eu acho que um grande desafio é esse. E outro desafio do Brasil... Será que vocês estão no retrocesso? Aparentemente, né? Acho que vocês estão evoluindo ou vocês estão... Eu não tô às vezes entendendo. parece estar regredindo, realmente. Uma outra coisa no Brasil que tem que ser combatida são as favelas. Tem uma glamorização das favelas que ela não deveria existir. Ninguém merece morar numa favela. Né? E hoje em dia parece que é legal. Nossa, é mó legal a favela. Não, ninguém merece morar na favela. A favela não tem tratamento de água, não tem tratamento de esgoto. A favela é tomada por traficantes. Né? É tomada pelo crime. Você tem que pagar pro crime o aluguel, você tem que pagar pro crime o gato da luz. Nossa. Então, assim, né, acabar com favela é uma outra coisa. E essa questão de compra de votos também. Eu acho que esses são alguns pilares que a gente tem que trabalhar aí pro Brasil dar certo. Eu morei nos Estados Unidos 3 anos também e eu voltei... Olha só, eu voltei... quase uma gringa, então. Fui bailarina de um circo. Fui bailarina de um circo. Meus parabéns. E eu não tinha nenhum familiar político, eu voltei exatamente por isso. Eu voltei e falei, gente, por que esse país não dá certo? Pô, lá todo mundo tem uma certa qualidade de vida. E aqui a gente tem tudo, né? A gente tem mar, a gente tem terra, a gente tem um riquezas clima... Naturais. Riquezas naturais quase infinitas. A gente tem a Culturais. água. Culturais. A gente tem a água. Que é o bem maior do mundo do que a água. Né? A gente tem tudo e no fim o nosso povo é pobre. E tá cada vez mais pobre. E aí voltamos pro começo do podcast, que daqui a pouco a gente não consegue comprar café e banana. Olha né? Então, isto. É tudo por conta da política. A sorte nossa é que a gente ainda planta tudo isso, a nossa alimentação. Assim, eu quero agradecer vocês aí, o Cacique, Robson Diego Guarcá, Amanda Vetoraço, gratidão aqui. Obrigada. Pela vinda de vocês. Eu fico e a agenda de vocês é super corrido pra lá e pra cá, faz parte do trabalho de vocês. A sua também. E gratidão por ter vindo. E quero pedir pro Cacique pra ser uma musiquinha bem tribal pra encerrar esse podcast aí. Toca alguma aí. Eu queria terminar esse podcast com uma canção dedicada aos povos indígenas. Aos povos indígenas. Em paralelo, Amanda, levamos mais de 500 anos esperando, sonhando, lamentando, reclamando, sofrendo. E vejam quanta injustiça, sou estrangeiro na minha própria terra. Já nos tiraram tudo por ouro e prata, 500 anos iguais. Solidão em silêncio, filhos de ninguém. Deus, nem posso chorar. É morte contra a vida, quantas feridas, 500 anos iguais. É desta parte da terra que da história chego eu, para pedir que me escutem, por favor. Verdades só prestam pra se dizer. Levam mais de 500 anos esperando, sonhando, reclamando, sofrendo. E sobre nós impuseram leis absurdas, sem a gente nem saber, só pra terem seus corpos cobertos de joias, 500 anos iguais. É o começo do fim, mas Deus faz justiça, somos seus filhos também. Se ninguém quer pensar, pense agora, são 500 anos iguais. É desta parte da terra que da história chego eu, para pedir que me escutem,
Por favor, verdades só prestam pra se dizer. E agora eu te pergunto, quanto tempo mais teremos que passar? Sonhando, chorando, sofrendo, esperando Aê. e morrendo. 500 anos iguais. Parabéns, Cacique. Você canta muito. Toca e canta também. Gratidão, hein? Linda letra.